resultado desse trabalho. Esse trabalho começou em 1991 e hoje nós estamos em 2014, com um livro com edição de 2014. Curiosamente, também importante, que o primeiro livrinho, ele continha apenas 220 páginas. Como se sabe, a legislação brasileira, ela muda muito. E como esse material trata do servidor público, da vida do servidor público, da sua forma de contratar, da sua forma de nomeação, concurso público, etc., etc., e sendo o setor público algo muito importante, esse trabalho que encontrou ressonância no serviço público. Então, de um modo geral, os cursos que eu tenho dado, que eu venho dando desde essa época de 91, são para órgãos públicos, que indicam os seus servidores para dele participar. Então, tem uma curiosidade também interessante, é com relação à forma de eu ser contratado. Ao correr desse tempo, eu passei a ser contratado utilizando o processo de licitação. Logo em seguida, obtive o primeiro reconhecimento de inexigibilidade. Hoje eu tenho 70. Em 1981, eu fui admitido na Escola Nacional de Administração Pública, onde participei de várias coordenações e no finalzinho de 89, 90, surgiu na ENAP a necessidade, uma discussão sobre o que seria este livro. Como eu já havia feito uma monografia, O Servidor Público na Constituição, eu imaginei que, ao ser aprovada a lei, que foi aprovada em dezembro, eu imaginei que este seria uma espécie de arcabouço legal para eu organizar o meu livro. Feito isso, imaginando isso, fiz pesquisas também no Banco Central do Brasil e encontrei, como eu era conhecido, também tinha dado aulas lá, e encontrei um documento interessantíssimo, que era o Manual de Instruções Internas para os Bancos. Eu achei isso formidável, então conversei com eles falaram, não há o menor problema. Estruturei o livro como se fora aproximadamente dentro da estrutura do Manual de Normas Internas do Banco Central. E com isso, a lei foi aprovada em dezembro de 90, e já em fevereiro de 91 eu já tenho o meu primeiro livro. Esse meu primeiro livro ocorreu de uma forma singular. Eu me interessei pelo material. Me interessei, como coloquei anteriormente, coloquei dentro dessa estrutura e fiz o livro. Levando o presidente da ENAP, sabendo, ele falou, Paulo, vem aqui no meu gabinete. Lá fui eu, e ele falou, Paulo, aquele livro traga aqui que eu vou mandar publicar, que nós temos um bom crédito com o órgão público, e eu já negociei com eles, eles vão fazer em forma de pagamento a fatura que eles nos devem. E assim foi realizado. E esse livro, em 1991, em fevereiro de 91, já tinha publicado. E a partir daí, eu comecei a divulgar o livro, dando cursos. E esses cursos, quando comecei em Brasília, foi vários estados brasileiros. Essa lei surgiu em 1990. A maioria dos que eram empregados públicos, éramos regidos pela consolidação das leis do trabalho. E de um dia para o outro, dormimos empregado público, e no dia 13 acordamos como servidor público. Então, o grande público-alvo inicial foi todo o servidor público que estava ansioso para ter uma noção de como seria a vida dele a partir daí. Porque pela própria lei 8.112, foi transformados os empregos públicos em cargos públicos. E assim todos nós passamos a ser servidores públicos.
O grande interesse também foi das áreas de recursos humanos. Primeiramente, a área de recursos humanos, porque na área de recursos humanos sempre tem um departamento, uma seção ou uma organização de legislação. E estão sendo conduzidas por advogados, por servidores públicos, etc. E com isso, eles têm necessidade de orientar, de resolver, de assessorar a coordenação. E com isso, esse assessoramento, como naquele momento, o único trabalho que reunia todo o material era o meu, a partir da primeira edição até agora, até a 14ª, e com isso serviu para que as pessoas me tornassem conhecido. E curiosamente, a partir desse tempo, nesse período todo, eu tive algumas surpresas excelentes. Algumas delas, por exemplo, eu estava com a minha esposa assistindo uma novela ou televisão, quando dá um intervalo e passa-se uma notícia do Supremo Tribunal Federal. E qual foi a minha alegria? Quando eu vi o Supremo Tribunal Federal, na frente de um ministro, o meu livro. Isto me encantou. Foi muito mais importante do que todos os recursos financeiros que eu ganhei com ele. Outro ponto interessante também, como começou-se a difundir esse livro, passou a ser um documento de orientação até de autoridade. Então eu tenho também um rol de citações de decisões do Supremo, de decisões do Superior Tribunal de Justiça, enfim, de decisões relacionadas ao servidor público, onde coloca, segundo o professor Paulo Diniz, a página tal, isso também me encanta. Claro. As atualizações, ele está atualizado até primeiros dias de dezembro, que foi em dezembro que ele foi para a editora, então como isso demora um pouco, e será lançado agora em março. Mas a editora já me comunicou que ela distribuiu esse livro para todo o país. Então eu já até recebi um adiantamento de um pequeno valor de direitos autorais dos livros que foram vendidos. Mas o que me parece que eu poderia ressaltar de importante nesse livro é de que, como eu comentei, que a legislação, principalmente do servidor público, a partir de 95, tornou-se um frangalho. Todos os dias tem modificações e todos os dias tem alterações, são novas orientações normativas, são novos decretos, são novas leis, são novas medidas provisórias, são novas emendas constitucionais, para não dizer mais citar outros instrumentos também legais. Com isso, o livro rapidamente fica defassado. Mas eu encontrei uma solução muito interessante. É de acompanhar a legislação. Eu também tenho uma rede de ex-alunos que participaram comigo e que têm muito interesse de continuar. Então eles também me mandam as alterações que estão ocorrendo e eu reúno essas alterações e indico. Por exemplo, na página tal, faça tal alteração. Então, e aqui está um desenho que diz exatamente isso. Atualização pela internet. E dá o meu site. No meu site, a minha esposa, que é web designer, entre aspas, ela faz para mim as atualizações. Então, no meu site tem um link, tem atualizações. Aí você clica nas atualizações e vai cair no livro indicando qual será a página que foi a alteração. Vamos lançá-lo no dia 25 de março, no Superior Tribunal de Justiça, porque esse Superior Tribunal de Justiça tem uma área cultural muito interessante que promove a publicação de livros, de um modo geral, livros jurídicos, na área jurídica, e com isto eu também já havia lançado lá em 2010, eu havia lançado a 10ª edição.
pastor Agilton Miyagi e este é o meu 7º livro, O Homem que Morreu 5 Vezes.